Agora que a gente está contando aqui casos, né, histórias, conta pra gente um case de sucesso aí que você teve ao longo desses 35 anos. Pode ser um só. O que mais te marcou? Olha, o que mais me marcou, eu tenho até a história dele lá comigo. Ele era um cliente nosso que veio da área de seguro e ele tinha um carro antigo. E aí ele sentou comigo, ele viu eu falando, ele mexia com a parte de informática e sentou comigo e estava escutando eu conversando com pessoas lá em São Paulo a respeito de consórcio e tudo, e ele virou para mim e perguntou: Fofo, como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí eu expliquei toda na época era um consórcio de um automóvel. E aí eu falei assim: não, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Você está querendo... Vamos falar que você quer... Vamos supor que você queira trocar o seu carro. E foi bom você falar nisso, que depois eu quero contar uma outra história para você. E o carro dele valia X. E aí eu perguntei para ele, e aí, me conta, o que tem debaixo do colchão? Debaixo do colchão eu tenho tanto. Então, pois é, se eu fizer com mais tanto, nós vamos dando um lance forte. E será? Tirei a média naquela administradora dos últimos meses, falei: você vai estar bem na fita. E ele, assim, como é que eu vou te falar? De uma forma direta, ele acreditou e vendeu o carro no final de semana. Fez a carta e vendeu o carro. E aí, no mês seguinte, eu dei o lance. Na próxima assembleia, eu dei o lance. E ele foi sorteado. Mas assim, se você vê a alegria dele, e falou: eu não tinha a menor e aí, como ele deu o lance, e o que acontece que muita gente também não sabe. Muitas vezes fala: mas chutar valores aqui aleatórios, mas minha parcela é de R$800. Mas depois que ele dá o lance, às vezes essa parcela dele cai para 400, 300 e pouco, porque abate no valor da dívida dele. Entendeu? Então, ele estava com a parcela assim: essa parcela vai me apertar, mas eu vi vocês conversando, eu tenho que fazer esse negócio, senão eu nunca vou sair desse carro. E aí ele saiu, isso era quinta-feira, ele saiu do escritório, vendeu o carro no final de semana, juntou o dinheiro e falou: tá tudo certinho, pode dar o lance. Eu dei o lance para ele, ele foi contemplado, ele ficou assim. E o lance aconteceu na sexta-feira, eu estava no escritório quando eu recebi o e-mail da administradora. Eu falei: não acredito. Aí eu fui vendo o e-mail e ele me ligando. Então, foi uma coisa muito... gratificante. Foi uma coisa muito gratificante. E se falando de automóvel, nós estamos tomando aqui, nós estamos perdendo a oportunidade. A Servopa tem um produto também, dentro dos vários que eu já elogiei, né? Que era do imóvel, tem um produto do automóvel que é sensacional. O que é? Você pode utilizar do seu veículo como forma de garantir a sua contemplação. Vamos supor que você tem um carro de 200 mil. E seu carro vale no mercado, tabela FIPE do seu carro é 100 mil. Perfeito? Tabela FIPE, somente algumas concessionárias que numa promoção vão te pagar a tabela FIPE no seu usado. Quem paga a tabela FIPE é só a seguradora. A não ser seguradora, ninguém paga a tabela FIPE. Por quê? Porque as garagens, as concessionárias precisam ganhar dinheiro. Se ela for comprar um carro seu de 100 mil por 100 mil, como é que ela vai vender esse carro? Com que lucro? Não tem jeito. Concorda comigo, Fernanda? Então, concordo. Se o seu carro vale 100, vamos botar aí menos 10%, então meu carro no mercado ele vale 90. Então você quer uma carta de 200, e para ter essa carta de 200 mil, você teria que dar um lance, estou chutando aqui, de 140. Então você tem o 90, você dá 90 com o seu carro, mais 50 seu, e garante a contemplação. Você tem o tempo que você precisar para vender o seu carro, enquanto isso, sua carta está rendendo dentro da administradora, e hoje, no mercado nacional, ela é a única que faz isso. Não vamos confundir, a administradora não vende o carro para ninguém. Ela não vende o carro, quem vai vender o carro da Fernanda é a Fernanda. Vai vender para A, B, C ou D. Entendeu? Você vende o seu carro, pega o seu carro, junta com o seu dinheiro e compra seu carro novo.
mas ele serve para você, enquanto você está vendendo seu carro, você não está andando a pé, você está andando no seu carro. Você pode fazer, às vezes você pode fazer até um negócio casado, junto com algumas concessionárias, às vezes você já tem uma amizade, já é uma cliente fidedigna de alguma concessionária que consegue um preço melhor, entendeu? Então, no automóvel hoje também nós temos esse diferencial na Servopa, que é muito interessante. Entendeu? E, Ivan, agora que a gente já escutou um case de sucesso, vamos escutar de você um cliente desafiador, assim, que você passou mais perrengue ao longo aí da sua carreira. Olha, Fernanda, eu viajo muitas cidades do país e o tempo todo eu estou com os nossos representantes e clientes, assim, teria vários para citar, mas eu acho que eu vou citar, na verdade, algo que acontece o tempo todo, todos os dias, que é o quê? A gente senta com o cliente, algum cliente que precisa de crédito, porque normalmente o cara vem motivado para alguma coisa, né? Pô, eu quero construir um galpão, eu, sei lá, quero construir imóveis para aluguel, como o Álvaro bem detalhou. E ele vem buscando o consórcio como um crédito barato. E ele vem, muitas vezes, desorientado, né? Ele vem, assim, achando que ou é mais fácil do que parece, ou precisa dar menos dinheiro do que tem que dar realmente. E aí, o desafio que a gente tem todos os dias, e eu tenho muito prazer em fazer isso junto com os nossos representantes, que é o quê? É orientar o cliente, colocar ele dar um choque de realidade nele, né? Então, às vezes a gente precisa mostrar o seguinte, cara, quanto mais rápido você quer alguma coisa na tua vida, mais vai te custar. É igual... Gostei dessa frase. Não é verdade? Muito bom. Quem tem pressa, paga. Exatamente. Dando um exemplo que tá super em alta, pouco drástico, né? Pô, se você quer, às vezes, perder aí 10 quilos de uma vez, tem alguns remédios e algumas coisas que faz você perder. Sim. Só que vai te custar a saúde. Sim. Se você quer perder 10 quilos em um ano... E dinheiro. E muito dinheiro. E muito dinheiro. Se você quer perder em um ano, isso te custa pouco, mas tem que ter o planejamento, etc. Isso. Então, na busca por crédito, é a mesma coisa. Então, voltando aqui nessa resposta, o que a gente tem feito de uma maneira muito democrática é dar um choque de realidade, muitas vezes no empresário, ou alguém que está começando a vida, e falar, cara, vamos relembrar dessa regra, né? Que quanto mais rápido você quer alguma coisa, mais ela vai custar. E mostrar muito do que o Álvaro mostrou. O Álvaro deu uma aula aqui, na verdade. A gente talvez mostre menos, porque não consegue mostrar com tanto detalhe, mas é mostrar esse raciocínio. Cara, se você tiver uma paciência de 3 anos para um automóvel, por exemplo, de 2 anos para o automóvel, de 5 para um imóvel, de 7... você vai começar a multiplicar seu patrimônio em escala. Mas você precisa ter um mínimo da paciência. Então é muito gratificante quando a gente chega numa conversa onde parece que não vai dar nada, um atendimento, e depois de 20, 30 minutos, porque também o negócio é didático, depois de 20, 30 minutos ele fala, cara, realmente, eu tô fazendo besteira da minha vida, eu tô pagando uns juros aqui que não faz sentido. Ou esse cara pagou juros nos últimos 20 anos e tá arrependido disso. Então a gente, na verdade, mostra um novo caminho. Para fechar, então esse acho que é o maior desafio que a gente encontra, e eu acho que é unânime, assim, todo mundo que trabalha com consórcio encontra esse tipo de cliente. Mas eu quero dar até um caso curioso agora para contar causa, né? Como diria o mineiro, mas é que aconteceu inclusive comigo, que é o quê? Olha só, e é bem curioso, né? Quando eu e minha esposa, a gente tava ficando, não era namorado ainda, hoje ela é minha esposa. Tava ficando e assim, né? Na idade que eu tô, depois dos 30, nos dias de hoje, você não sabe ali se a pessoa tá na tua, se não tá, se você tá agradando. Você não sabe se você avança muito para não assustar, aquela loucura, né? A pessoa também não quer avançar muito, então fica aquela coisa. Você tá gostando da pessoa, mas não quer se declarar, né? Vai que ela espana, né? Vai que ela espana. Gostei. Não é verdade? Aí você fala, rapaz, como que... E aí ela tocou num assunto que queria fazer um consórcio. Não, eu tô precisando fazer um consórcio. Eu falei, cara, vamos fazer que valor que você quer? Tanto. Ué, vamos fazer o dobro.
a gente paga junto, uma carta só, o dobro do valor. Espertinho você, hein? Espertinho você. Ele casou antes de casar. Ele já deu uma laçada antes. O plano é de 15 anos, então assim... Ou seja, quero você pelo resto da minha vida. Mas quem sabe ler um pigaleta, hein? Mas olha só, e pra Eu assim... ia entender essa... E pra dar um voto de confiança, eu falei, não, pode fazer no teu nome. Eu vou pagando no teu... Você acredita? Fala, verdade, não, foi. E aí... Ela até chorou. Ela deu mensagem, nossa, tá pedindo casamento. A gente olha pra trás e ri, mas na hora ela falou, rapaz, esse rapaz é sério mesmo, né? E você sabe... Isso é fruto do conde. Mas assim, eu brinco, eu sempre conto essa história, e eu brinco com isso, mas é uma grande verdade, que olha só, de uma forma inesperada, claro, ela também estava gostando, né? Tinha um clima ali, obviamente. Mas assim, isso aí ancorou a gente num objetivo. Pô, no futuro ter um bem junto. Sem muita pretensão do que comprar. Mas o fato da gente ter esse compromisso, imagina, eu não podia atrasar a parcela, né? Porque eu falei, ia dar briga no relacionamento e ela também não. Então assim, isso aí uniu a gente. Falou, cara, e o consórcio, eu acho que ele tem esse poder na família. E aí já imaginando um casal que já está casado, né? Pô, isso une a família. Fala, não, peraí, eu tenho um propósito maior. Nós vamos abrir mão de uma pizza no final de semana, mas para comprar um imóvel no litoral, para investir nisso, para investir naquilo. Você une. Quando o negócio tá solto, sem objetivo, sem uma ancoragem, sem um propósito... Ele não tem razão, né? Exatamente. E uma coisa também que queria complementar é que na hora que eu... simulei, né, minhas parcelas do financiamento, estava na faixa ali de R$3.000 no mês. Fora que eu já teria que ter dado tudo meu. A minha reserva de emergência, talvez até meu carro e ainda R$3.000 por mês ali sempre. Ou seja, ia me apertar e ainda não ia ter as minhas coisas. Porque quando é financiamento, você tem que dar a entrada gorda, né? E o consórcio, não, olha como que ficou leve. Eu peguei o mesmo tanto, o valor, e não tive que me desprender de nada que eu tenho. Meu dinheiro tá rendendo no banco e minha parcela tá baratinha. Minha parcela ficou ali mais ou menos R$1.000. Então, olha a diferença. Você vê como é que é possível. E a gente, e muitas vezes, você deve ter, você convive com muita gente, então muitas vezes você vai conversar com as pessoas, vai falar dessas pessoas, engraçado, quando a gente começa a mexer com o consórcio, a gente acaba, isso entra no sangue da gente de tal forma que você vive consórcio 380 graus, 360 dias no ano, o tempo inteiro. Eu falo isso porque sábado, a gente sempre sai com os amigos, sábado, pra gente, um grupo de amigos de moto para passear e tal, e nós estávamos parados almoçando, lanchando, né, no meio do dia. Aí um amigo meu me fez essa pergunta que eu te respondi aqui. No meio do nada, a gente estava lá conversando, só coroa conversando, andando de moto e tal, aquele negócio todo. Ele perguntou, falou assim, me conta uma coisa, se eu comprar uma carta de imóvel, eu sou obrigado a comprar um imóvel? Eu já estou cansado, não quero saber de ficar administrando imóvel e tal, e esse negócio não é para mim. Eu falei, não tem a menor necessidade. Nós fazemos uma outra planificação, aquela que eu te expliquei, de várias cartas, você vai comprar e vender a carta. E vai ter um lucro que vai entrar no seu caixa isento de imposto. Então, assim, quando o brasileiro entender, e outra coisa, eu não tenho aqui dados reais, mas a ABAC tem, o índice de comercialização de cotas contempladas, ele tem, assim, vamos falar assim, ele tem aumentado na ordem de 30% a 40%. Entendeu? E é uma bobagem o pessoal falar, consórcio, rico não compra consórcio, compra vida. Não. Porque na hora que o pessoal entender a metodologia do consórcio, ele vai entender que o consórcio trabalha para ele. E é igual eu te falei, né, Álvaro? Vários exemplos, né, que eu citei, mas até mesmo da minha vizinha, foi rápido. Eu acho que menos de 3 anos, gente. Ela já tava com o carro na garagem, e novo, carro assim, bonito. Não, exatamente. Eu levei um susto. Eu falei, gente, eu achei que ia demorar um tempão ela pagando o consórcio. Não. Agora eu vou vou pedir o Ivan para te contar um negócio que eu acho que você vai delirar.
E aí agora eu vou fazer o seu papel, vou perguntar para o Ivan, para ele dar uma aula para a gente aqui. Imagina. Ivan, eu consigo fazer consórcio do meu patrimônio para me reinvestir, fazer capital? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Explica para mim e para a Fernanda aqui, que é uma coisa que, como eu te disse lá atrás, depende da administradora. O produto é como se fosse um remédio. O remédio que você vai tomar, ele tem que estar vinculado ao seu sintoma. O que acontece no consórcio é que as pessoas dão um remédio errado para as doenças que não tem nada a ver. Então, isso que ele vai te explicar aí agora é um produto sensacional que a Servopa tem e... Que é como se fosse uma hipoteca. Ele vai te explicar isso aí agora pra gente, entendeu? Então é isso que eu digo para você. O problema do consórcio é as pessoas terem o cuidado de escolherem pessoas habilitadas, pessoas que têm conhecimento do produto, que não sejam simplesmente, como eu vou dizer assim, marqueteiros. Sim. Entendeu? Porque vender todo mundo vende.